Boa noite, igreja. É um privilégio, também é uma honra e com muito temor que a gente sobe no púlpito para falar das coisas de Deus, apresentar a sua palavra, né? Aquilo também que Deus tem falado ao meu coração. E eu tenho pensado muito nesses dias, né? Sobre, não sei se já está ali já o slide. Tenho pensado muito nesses dias sobre as coisas que tem, as ideias que têm rolado aí por fora, né, no mundo, e de certa forma também influencia as nossas vidas. Ideias estranhas ao Evangelho, ideias que vieram diretamente de Satanás e estão sendo espalhadas aí por todos os setores da sociedade, né? Você vê desde a cultura popular, né, nos filmes, nas séries, também na política, na família, né? Eu tenho muitos familiares que não conhecem o Evangelho, e a gente tem um grupo ali, e aí às vezes a gente acaba saindo alguma coisa esquisita ali também. E são ideias que a gente já sabe, né? Que a gente já tem, muitas vezes tem compartilhado, falado, criticado, né? Com uma delas, por exemplo, uma dessas ideias esquisitas, a palavra de Deus, é a tal da ideologia de gênero, né? As coisas foram caminhando de uma forma esquisita. Primeiro era uma coisa assim que todo mundo achava estranho e agora é normal. Se vê uma novela, não que eu veja, mas quando eu estava lá em Santos, na casa dos meus pais assistem, né? E aí a gente vê, de repente está ali. Uma coisa esquisita lá, um homem beijando um homem, a mulher beijando mulher, e assim, uma coisa que antigamente era toda uma temática em que se tentava colocar aquilo assim como, eles sofrem e tal, né? Mas hoje é uma coisa que ninguém nem critica na novela. É uma coisa assim que faz parte do universo deles, é uma coisa normal. E é isso que está tentando colocar nas nossas cabeças, que é algo normal. Não que devemos ter preconceito de forma alguma, mas não são coisas normais. Algo que ataca a palavra de Deus nunca é normal, nunca pode ser normal. E nós não devemos achar normal. Devemos amar essas pessoas, mas ter uma resposta de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa também que tem largamente na nossa sociedade, né? É o misticismo, é algo assim relacionado, não talvez aquelas magias antigas, né, mas, por exemplo, eu estava lá em São Paulo, numa cidade chamada Bom Jesus dos Perdões, num lugar em que tinha assim, casas enormes, pessoas bastante ricas, né, e a gente estava ali visitando um dos nossos mantenedores, e uma casa assim chamou muita atenção, parecia uma discoteca aquela casa, né, uma luz assim verde. Aí o meu mantenedor falou assim, tem dia que está vermelho, tem dia que está azul, mas era muita luz, muita luz. Eu acho que ele gastava mais com luz fora da casa do que dentro da casa. E era uma coisa assim, que era uma filosofia de que aquelas luzes iam atrair boas energias e afastar as más, uma coisa desse tipo. E talvez os irmãos compartilhem com pessoas, né, do trabalho, da faculdade, que tenham ideias parecidas, ideias estranhas, né? E que, em vez de acreditar no Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, um Deus pessoal que se comunica conosco através da sua palavra, prefere acreditar em forças e em coisas estranhas desse tipo. Tem um filme que eu até gosto bastante, que é Star Wars, ele fala sobre isso, né? Essa ideia da força. Que a força esteja com você. Eu preciso me comunicar com a força, né? A gente tem que ter discernimento. A gente pode assistir, gostar e tal, mas ter discernimento com essas coisas, porque tentam colocar em nossas mentes essas ideias que não são da palavra de Deus. São ideias místicas, ideias que se referem ao culto, a coisas estranhas, né? Mas como é que a gente pode, diante de tantas filosofias estranhas, que têm até influenciado a igreja, igrejas que dão valor a essas coisas místicas, a gente escuta bastante falar, né, aqui no culto, dos apóstolos, dos copos d'água em cima da televisão, dos lenços ungidos, essas coisas todas que têm sido espalhados para o nosso país, infelizmente. Como é que a gente pode combater esse tipo de coisa? Como a gente pode não ser influenciado também? Porque muitas vezes nós somos influenciados sem querer, a gente chega para orar e tem que ter uma sensação especial, tem que ter um friozinho na barriga e tal, né? Senão Deus não falou, Deus não revelou. Como é que a gente pode entender das nossas próprias vidas na nossa igreja e na nossa sociedade, até para aqueles que não conhecem a Deus, como a gente pode lidar com isso aí? Com a palavra de Deus, lógico, sempre é com a palavra de Deus. Eu gostaria de passar o slide e gostaria que a gente pudesse ler o texto que está ali, Colossenses 1, de 9 a 12.
Colossenses 1, de 9 a 12. Todos acharam? Colossenses 1, de 9 a 12. Bom, talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha. Eu acho que a maioria dos irmãos usam a NVI. Aqui eu estou usando a atualizada, porque a minha NVI está na aldeia. E gostaria de ler o texto. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, e transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. É um texto muito interessante, né? E, na verdade, é algo que tem me chamado a atenção, são as orações que estão escritas na Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente, nós temos que orar mais, temos que orar melhor, né? E às vezes a gente tenta por si só chegar a Deus e orar, sem olhar para a palavra de Deus, que tem muitos exemplos de oração, né? O livro de Salmos, os profetas Esdras e Neemias também têm orações fantásticas em seus livros, né? E Paulo muitas vezes registra as suas orações pela igreja. E sabe o que é interessante, antes da gente começar a expor o texto, uma coisa que me chamou muita atenção, e no comentário também que eu estava lendo, né, é que Paulo ele não pede pela maioria das coisas que normalmente a gente pede, né? Se a gente olhar para os nossos pedidos, com exceção de quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, né, normalmente a gente pede porque a gente está prestando um concurso, a gente quer passar no concurso. Claro, não é uma coisa que a gente não deva pedir. A palavra de Deus também nos incentiva a colocar diante dele todas as nossas petições, as nossas ansiedades, porque é ele que é o dono das coisas, né? Então, se alguém vai permitir que passe ou não no concurso, apesar de nós temos que fazer a nossa parte também, é o nosso Senhor. Mas muitas vezes a gente pede assim, por um carro novo, ou por uma casa, ou por uma causa que está na justiça, por exemplo, até mesmo por saúde, né? Mas quando a gente olha as orações de Paulo, ele sempre está voltando e pedindo, na essência, para que a igreja se aproxime de Deus. É uma coisa muito interessante. Ele ora para que a igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus, né? E em outra oração, ele ora para que a igreja transborde do amor de Deus. Na oração aos Tessalonicenses, né, que ele faz para a igreja de Tessalônica. É muito interessante ver isso na vida de Paulo. Isso foi alguma coisa que, nessa semana, me confrontou e me confortou também, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos confrontar e já logo confortar, porque não nos deixa na acusação, mas nos dá a solução. Foi uma coisa que me confrontou. Eu tenho que mudar muito a minha oração. Minha oração que às vezes são por coisas boas, né? Pela conversão de pessoas e tal, na aldeia, para que a gente possa conseguir construir a casa, terminar a casa, enfim, tantas coisas que a gente ora, mas eu preciso orar mais para que a igreja brasileira transborde do pleno conhecimento de Deus. Eu preciso orar mais para que aqueles indígenas transbordem do pleno conhecimento de Deus, né? Mas isso foi uma observação antes da gente começar a exposição do texto. E eu queria que a gente pudesse ver o contexto desse texto. Por que eu escolhi a carta justamente de Colossenses? Porque eu creio que os irmãos lá em Colossos, naquela época, viviam algo que a gente vive parecido hoje, né? A gente vive numa salada, né? Se vocês repararam ali no slide anterior, só volta um pouquinho. A gente vive numa salada aí de religiões, de ideias, né? E tem esse negócio do politicamente correto também, que a gente não pode falar mal, não pode agredir e tal, né? Não pode ofender, porque senão vai ofender a pessoa. Se a gente não concordar com aquilo que ela está falando, mesmo que a gente queira dialogar, né? É interessante que é uma sociedade que fala tanto em diálogo, mas se a gente apresenta uma proposta diferente, não, você é retrógrado, você é opressor, esse tipo de coisa, né? E fala tanto de uma pluralidade que, na verdade, é uma pluralidade opressora. É uma liberdade que eles têm, só que é uma liberdade opressora. Quando a gente vem com uma proposta diferente, aí eles já começam a mostrar a verdadeira face. Mas, enfim, isso é um outro assunto, mas é só o contexto que a gente vive.
e que eles viviam de uma certa forma. Lá em Colossos havia o grande problema com o gnosticismo, que basicamente o centro da ideia gnóstica era que tudo que era matéria, tudo que é material físico é mal. Então isso aqui é mal, a cadeira é mal, o nosso corpo é mal, e toda a doutrina gnóstica era construída em cima dessa ideia. E outra ideia também que tinha, olha só, que salada, né? Que tinha lá em Colossos era a ideia do legalismo. Ali vivia uma coluna de judeus, né, grande, e ali o legalismo acabou se misturando com o gnosticismo, e aí fez uma salada tremenda naquela igreja, e a ideia do cristianismo também se misturou. Então você imagine como associar essa ideia gnóstica grega com a ideia do legalismo judaico. Então o que eles pensavam nesse gnosticismo deles? Né? O que eles acreditavam assim, numa coisa mais concreta, né? Eles acreditavam que Deus, por ser alguém santo, alguém puro, ele não pode ter contato com a matéria. Então, o que ele fez para poder criar todas as coisas? Ele não criou, de fato. Ele criou anjos, seres menores, formas menores do seu poder, que foram criando outras formas menores. E essas formas menores criaram os planetas, criaram o Sol, criaram as estrelas, porque Deus não pode criar. Ele não pode lidar com uma matéria que é má, essencialmente má. Né? Então ele criou esses anjos que controlam esses planetas. E os planetas controlam as vidas dos seres humanos. Olha só que ideia bem fantástica, né? É parecido com a astrologia que a gente tem hoje. O pessoal vê o horóscopo lá, né? Porque Júpiter está alinhado com Saturno e aí eu vou ter um dia bom, sabe? Esse tipo de coisa que o pessoal acredita aí fora. Então eles tinham essa mistura. Só que o grande problema, né? Isso já era um problema de si só, mas o problema é que Jesus, para eles, por ter encarnado, né? Jesus para eles não era o Deus Todo-Poderoso. Jesus para eles era mais uma dessas emanações de Deus, mais uma dessas criações que Deus fez, menores que ele, maiores que a criação, mas menores que Deus, e que estava ali para poder trazer uma mensagem de Deus, mas que não era plena. Por isso que Paulo vai falar bastante sobre plenitude, por isso que Paulo vai falar bastante sobre a pessoa de Cristo nessa carta a Colossenses, para combater essas ideias gnósticas. Né? Eles acreditavam que tinha demônios também, espíritos malignos, e que esses demônios controlavam os trovões, por exemplo. Era uma região que tinha bastante terremoto, a região da cidade de Colosso. Né? Então, se acontecesse algum terremoto, eles iam lá, mesmo crentes, muitas vezes, né? Eles iam lá e pediam, faziam algum tipo de ritual para algum anjo, para poder combater a força demoníaca que causou aquele terremoto. A gente vive também algo parecido ali na aldeia indígena, né? Mesmo o indígena crente se volta para a pagelança, muitas vezes, porque é aquilo que ele acha que vai ali trazer o alívio, né, para a dor, trazer a cura, né? É muito complicado, é muito difícil para o indígena sair, né, da pagelança. Eu vi isso, né? Pessoas que são crentes ali, daqui a pouco tá lá, né? O pajé soprando nele e tal, enfim, fazendo uma série de coisas. É muito complicado. E a gente também, numa sociedade, mesmo que não tenhamos pajés, pelo menos não vejo normalmente pajés aqui na cidade, né? Mas a gente vive numa sociedade que tem essas ideias estranhas à palavra de Deus. Ideias em que a gente, de repente, precisa, como eles acreditavam, né? Se separar de toda a matéria. Então eu não vou comer, eu não vou beber nada, eu não vou ter contato com nenhum ser humano, eu vou me automutilar, porque assim eu vou ter um contato maior com o espiritual. Não é bem isso que a Bíblia fala. A gente mistura essas coisas e acha que o jejum é isso, mas isso é um outro tópico, né? Mas a gente tem sim algumas raízes ruins em nossos corações, porque vimos, né, de um mundo caído. Viemos de um mundo caído, viemos de um mundo em que tem muita coisa estranha à palavra de Deus, muita coisa que a gente acreditou desde pequeno e que a gente tem que desacreditar agora, de acordo com a palavra de Deus. E por isso que Paulo ora pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. A primeira coisa que ele pede é o pleno conhecimento da palavra de Deus. E sabe que é muito interessante? Porque muitas vezes a gente é meio medíocre, e eu falando por mim mesmo, né? Em nossos estudos, em nosso pensamento de acordo com as coisas, com relação às coisas de Deus, né? Porque a gente estuda a palavra e aí a gente conhece algumas doutrinas, a gente conhece algumas coisas e de repente a gente fala assim para a gente mesmo. Claro que a gente não vai subir no púlpito, não vai falar para a igreja, dar um testemunho desses,
mas a gente fala no nosso coração, eu já sei tudo agora. Agora estou tranquilo. Eu vou fazer só uma devocionalzinha ali, só para manter, né? Só para limpar ali. E aí tá bom, vim no culto, vou no grupo de vida, e aí tá tranquilo. Mas, irmãos, nós precisamos prosseguir em conhecer o pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo fala é uma palavra muito forte, pleno conhecimento da vontade de Deus. É por isso que Paulo pede para que a igreja tenha para poder combater essas doutrinas esquisitas. E nós também precisamos desse pleno conhecimento da vontade de Deus. Pode passar ali? Pode passar o slide? Isso. Paulo ora pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. Isso a gente vê no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos deixar de ser medíocres em nossos estudos com relação à palavra de Deus, né? Fazia um tempo que eu não pregava, né? Lá na aldeia a gente tem tido uma rotina mais de construção, quer dizer, eu estava pregando só que uma outra forma de pregação, né? Estava pregando as tábuas da minha casa, né? Pregando o chão, esse tipo de coisa, mas a gente não tem a língua, né? Então fica muito difícil para a gente poder pregar, né? E aí a gente tem mais trabalhado na casa e estudado a Bíblia assim de uma forma com menor tempo. Mas essa semana foi interessante, porque eu pude pegar e estudar, e quantas coisas Deus falou ao meu coração. É muito interessante quando você pega, os irmãos que já puderam ter a oportunidade de dar um estudo, de levar a palavra, né? Aí não, agora eu tenho que estudar, né? Aí pega a Bíblia, comentário, vai. E aí vê como Deus fala ao coração, né? Claro, um comentário bom, né? Não vai pegar qualquer comentário. Mas você vê como Deus fala ao seu coração. Como é diferente de você só ler, ou às vezes que a gente faz rapidamente o nosso devocional, né? É muito importante que a gente tenha esse estudo profundo da palavra de Deus. Deus fala muito conosco através da sua palavra, que é a vontade dele revelada, né? Esse negócio da vontade de Deus é também algo muito místico em muitas igrejas, né? Mas você imagina um Deus que é santo, todo-poderoso, um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que fala conosco, um Deus que nos ama a tal modo de entregar seu Filho por nós. Um Deus que fez o universo de maneira perfeita. Você acha que esse Deus vai se comunicar com a gente de uma maneira meio esquisita? Meio simbólica? Assim, sempre? Você acha que esse Deus vai fazer isso? Ou ele vai trazer uma palavra em que você pode compreender, em que você pode ensinar, em que você pode entender? É muito mais fácil a gente entender a pessoa de Deus, entender a comunicação que ele tem conosco através da sua palavra, uma revelação perfeita, uma revelação que a gente consegue compreender, que a gente consegue entender, que se a gente sair daqui e for lá para a China, tendo a Bíblia traduzida no chinês, eles também têm a mesma ideia que nós, né? Agora, outros tipos de revelações místicas que muitas vezes acontecem aí fora, e aqui a pessoa acha que é a vontade de Deus, não, Deus me mandou fazer isso, me mandou fazer aquilo, muitas vezes vai contra a palavra de Deus. Claro que Deus ainda pode fazer algumas coisas excepcionais. Claro que Deus pode fazer. Deus fez isso com Paulo, mostrou para ele o macedônico, né? Passa aqui e nos ajuda. E Paulo foi e mudou a região em que ele iria viajar e pregar, né? Mas é algo extraordinário, é algo excepcional. A palavra de Deus é o fundamento, é algo que a gente precisa se apegar, é algo que a gente precisa continuar estudando para entender a vontade de Deus. É dessa forma que Deus fala conosco, através da sua palavra. Algo perfeito, e a gente tem aí 66 livros para que a gente possa aprender mais de quem Deus é e de como Deus age. E é interessante também porque aquelas pessoas, elas viviam um pensamento em que, no gnosticismo, né, em que além do cristianismo, além dos ritos judaicos que eles tinham que fazer lá em Colossos, né, eles tinham alguns rituais que era restrito a algumas pessoas, né, restrito a algumas pessoas que tinham conhecimento maior daquilo que era espiritual, né, eram as pessoas chamadas espirituais, né. E essas pessoas espirituais, elas se achavam mais cristãs, elas se achavam mais detentoras do conhecimento de Deus, mesmo sendo conhecimento fora da palavra, porque, sabe por quê? Porque elas tinham comunicação direta com os anjos. Quem é Jesus? Jesus era só uma das criações de Deus.
Os anjos não, os anjos tinham, sabe, uma compreensão maior, uma revelação maior, um poder maior do que Jesus, porque Jesus veio para a Terra e ele não é tão Deus assim porque ele veio para a Terra. Era isso que aquelas pessoas pensavam. E aí, dessa forma, eles se achavam mais espirituais. E eles tinham essa segregação, aquele grupo reservado de pessoas que tinha aquele conhecimento das doutrinas dos anjos e que passava aqueles rituais e tal, né? Mas a vontade de Deus é muito melhor que isso. A vontade revelada de Deus é muito melhor que isso. Porque ela é acessível a todas as pessoas, né? A gente vai em muitos meios evangélicos, muitas vezes, que tem aquelas pessoas que são as iluminadas, né? As ungidas do Senhor, que a gente não pode falar nada contra ela, e por mais que ela fale algo que fere a palavra de Deus, a gente não pode falar, porque senão a gente está falando contra Deus, né? E é uma coisa que é bem parecida com essa época aqui. Mas nós temos a vontade de Deus revelada e acessível a todos nós. Seja a pessoa que chegou agora na igreja, seja alguém que já está há muito tempo, seja alguém que não tem muito estudo, seja alguém que tem bastante, é para todos nós. Temos a palavra de Deus revelada e acessível para todos nós. Não precisamos ir a pessoas iluminadas, que têm um conhecimento específico, ou um título, né, um doutorado e tal, né? Claro, algumas delas nos ajudam, se elas estão alicerçadas na palavra de Deus. Mas se não, se é algo místico, se é algo humano, se é um conhecimento humano, o que tem para acrescentar na pessoa de Deus, que é perfeita, que é toda poderosa, que sabe de todas as coisas? Quando a gente vê ali no finalzinho de Jó, né? Onde você estava quando eu criei a cabra campestre, não sei o que lá, onde Deus se apresenta para Jó no redemoinho e vai questionando ele de várias coisas da criação que Jó não tem nem como imaginar, talvez ele nem soubesse que existisse algumas daquelas coisas, né? Pelo menos eu não sei, muitas daquelas coisas, né? E questiona, e a gente vê assim, nossa, quão maravilhoso é o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são as maravilhosas sabedorias de Deus. Quem pode aconselhar o nosso Senhor? Quem pode dar um conselho? Quem pode indicar o caminho para Deus? Quem pode mudar, acrescentar alguma coisa na sabedoria que Deus tem? Ninguém. E muitas vezes a gente acaba seguindo pessoas, seguindo doutrinas diferentes da palavra de Deus, que nos vão levar para longe de Deus e que estão distantes desse pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, que Paulo fala aqui. E é uma coisa que nós devemos orar em nossas vidas, devemos buscar em nossas vidas e orar por essa igreja, por essa sociedade que nós vivemos. Não tem como a gente chegar, isso as coisas podem até ajudar em debates, Facebook, muitas vezes mais atrapalha, né? Discussões de Facebook. Não tem como a gente chegar e mudar a mente de uma pessoa. Não dá, é impossível. A gente vê isso nessas eleições, são dois polos totalmente diferentes, não é possível, né? A gente mudar alguma coisa, né? Mas nós podemos orar. Orar para que a nossa igreja, orar para que a nossa sociedade tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus, revelado através da sua palavra, da sua santa palavra. E isso Deus vai usar para transformar os corações das pessoas, como a gente vê aí no nosso próximo ponto. Viver de modo digno a Deus. E a gente só pode viver de modo digno, a gente só pode viver em santidade, andar com Deus, quando a gente entende a vontade dele para nós, revelada em sua palavra. E eu coloquei ali, não dá para ver muito bem, talvez, é uma balança antiga. Não sei de quantos de vocês já viram essa balança, né? Hoje em dia é tudo digital, né? Você coloca o pezinho ali, aí aparecem os números. Mas é uma balança que tinha antigamente no comércio, que você colocava os pesos, né? E você colocava a mercadoria e ele tinha que equilibrar e significava que dava aquele peso lá, 2 quilos, 3 quilos, enfim. E algo que o Shed comenta, né? Com o seu Shed. Nossa, o que você fez aí? Rapaz, esse cara é milagroso. Pronto, agora deu para ver melhor a balança. É como se as obras de Cristo estivessem de um lado e as nossas obras estivessem do outro. Todas as nossas palavras, nossas atitudes, pensamentos estivessem de um lado e os pensamentos de Cristo, atitudes, caráter, estivessem do outro. E se a gente colocasse a balança, soltasse ela, onde será que ela ia pender? Será que a gente ia conseguir chegar lá? Difícil, né, irmãos? E andar uma vida digna de nosso Deus significa isso. É a gente imitar a Jesus. É a gente chegar lá. É claro que a gente
não pode, não consegue, não que a gente não possa, mas a gente não consegue chegar lá nessa vida. Mas nós não podemos, eu não consigo chegar, então beleza, vou viver uma vida medíocre. Não é isso. Não é isso que Deus quer para nós, mas é que nós cresçamos, e a gente vai ver daqui a pouco, né? Prosseguir nesse conhecimento de Deus. E a cada dia, talvez aumentar a balança um pouquinho, chegar mais perto. Não porque a gente vai ser salvo ou que a gente vai ganhar algum mérito de Deus com isso, né? Mas porque Deus é digno. A gente não pode viver um trabalho, que a gente faz nossos trabalhos, né? Por exemplo, eu trabalhava antes de ir lá para o seminário e depois vim para cá, para a Meva, né? Eu trabalhava com computadores, né? Eu era programador. Trabalhei para o Santander, trabalhei para o Terra TV, por exemplo, né? Eu não podia imaginar assim, não, eu quero que o Santander seja espalhado por todo mundo, tem agências em todos os lugares, que todos os outros bancos falem, vão à falência e tal, né? Ou que o Terra TV, quando depois, né? Terra TV seja o melhor site, ganhe do YouTube, esse tipo de coisa. Eu não podia pensar isso, mas eu tinha que pensar que Deus deveria ser honrado naqueles locais. Muitas vezes eu não consegui fazer isso da melhor forma, mas era esse o nosso pensamento que a gente tem que ter. Deus precisa ser honrado no nosso trabalho, na nossa faculdade. Deus precisa ter a minha vida como uma oferta digna a Ele. Não como uma coisa que Ele olhe e fale, como Ele falou para a igreja de Laodiceia, estou a ponto de vomitar-te, porque não é frio, não é morno, as tuas obras, tá muito ruim. Você tem que se arrepender. Que a gente seja considerado digno de ouvir algo que Deus falou para Jesus, né? Deus falou para Jesus, né? Meu servo bom e amado, em que eu tenho prazer. Foi isso que Deus falou para Jesus. Né? E Paulo pede para que a gente possa ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, para que a gente possa gerar uma vida digna a Deus. Em tudo a gente possa agradar a Deus. E é muito interessante quando a gente coloca em questão, né, o temor ao homem, temor aos homens e temor a Deus. Muitas vezes a gente teme as pessoas, né? Eu não vou fazer isso porque meu chefe vai brigar comigo. Mesmo que eu saiba que isso vai contra a palavra de Deus, né? Aquele famoso exemplo, né? Diz aí que eu não tô. Fala aí que eu não tô, né? Teu chefe tá lá resolvendo alguma coisa, tá numa reunião, ou simplesmente não quer atender o telefone. Você atende o telefone e o chefe fala assim, diz aí que eu não tô. O que será que a gente faz, né? Se a gente entende, conhece a palavra de Deus, se a gente transborda esse pleno conhecimento de Deus, a gente fala, eu não posso fazer isso. Eu vou ofender a Deus, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar ao meu Deus, que é todo poderoso. Que esse sim está acima de mim, está acima de você, e o Senhor só é chefe por causa que Deus te colocou aí. E, claro, talvez não dê para explicar tudo isso, né, numa conversa, naquela situação, mas é assim que nós devemos pensar. Porque às vezes a gente quer agradar as pessoas, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente se sente excluído, né? Se a gente é cristão. Hoje em dia é muito difícil de ser adolescente e jovem, ser cristão, se você é um cristão de verdade, né? Porque as pessoas vivem ideias assim completamente diferentes a Deus e você se sente excluído e de repente você quer ali participar daquele grupo, quer participar daquelas conversas e tal, né? E acaba cedendo o seu padrão com Deus. Acaba cedendo às conversas, às piadas, acaba rindo de coisas que você não deveria rir, acaba vendo coisas que você não deveria ver, acaba indo em lugares que você não deveria ir, e você fica pensando assim, se eu não fizer isso, eu não vou fazer diferença na vida deles, porque eu vou estar excluído, né? Você começa a justificar sua maneira de viver, porque você não quer, na verdade, agradar a Deus. Você quer agradar aquelas pessoas, você quer estar naquele grupo, né? Só que quando a gente pensa dessa forma e começa a ceder os nossos valores, a gente não faz diferença, porque a gente é mais um. E muitas vezes aquelas pessoas olham assim, rapaz, tu é crente? Nem eu faço isso. Que coisa que está fazendo aí? Nossa, que coisa que você falou aí, nem eu falo isso. A gente acaba dando um testemunho pior do que se a gente estivesse fora daquele local, né? Porque a gente quis agradar os homens e não agradar a Deus. Mas quando a gente agrada a Deus, as coisas são diferentes. Eu lembro em uma situação no meu trabalho, né, que tinha um amigo que era muito próximo, ali a gente conversava bastante, a gente entrou junto na empresa e tal, né? E ele recebeu uma oferta melhor para ir para o Itaú, e aí ele resolveu ir, né? Aí ele foi fazer a despedida dele, né, lá na empresa,
E aí ele falou o nome do lugar que ele queria ir, uma lanchonete. E eu pensei assim, rapaz, esse nome é estranho. O que tem aí nesse lugar? Ah, não, tem uma lanchonete, hambúrguer, tipo McDonald's. Ah, mas o que tem mais, né? A diferença é que as meninas vão assim com os tops e tal, né? É por isso que a gente vai lá. Eu falei, cara, não dá pra mim lá não. Desculpa aí, eu gosto muito de você, a gente faz uma outra coisa, cara, não dá. Aí começaram a questionar, mas tu mora em Santos, não vai na praia, não sei o que lá. Começaram a falar um monte de coisa, mas eu me mantive firme. E algo que foi interessante é que aquelas pessoas, né, aquele meu amigo pensou assim, o Ítalo não vai lá, então eu vou mudar de lugar. E a gente foi para um outro lugar, muito melhor, muito mais tranquilo, que não tinha nada demais lá. Então foi algo assim que às vezes a gente pensa, cara, não, eu vou ceder, né? Só que a gente não tem ideia do que Deus pode fazer. De repente Deus pode mudar aquela situação toda e mostrar a sua glória para aquelas pessoas por você ter se mantido firme. Assim como Deus fez com Daniel, por exemplo. Ele não quis comer as iguarias do rei, ele não quis obedecer aqueles decretos, aquelas tramóias que aqueles outros governantes fizeram ali mais por final da vida dele, né? Em que ele não podia orar, não podia estar diante de Deus, né? O que aconteceu com ele quando ele não quis ali se submeter àquele decreto do rei que não podia orar a outro rei se não fosse ali o rei ali do império? Ele foi jogado na cova dos leões. Mas quando ele foi liberto, quando ele foi ali liberto por Deus, quando ele estava ileso, isso mostrou a glória de Deus para o rei, para o imperador. Quando a gente tem uma vida que agrada ao nosso Deus, quando a gente dá frutos, nós mostramos a glória do nosso Deus. Mas quando a gente cede por querer agradar aos homens, a gente só mostra aquilo que não deveria mostrar, mostra uma igreja fraca, uma igreja que envergonha Deus, envergonha a igreja, uma igreja que não deveria fazer o que faz dessa forma, né? Precisamos fazer a diferença. E quando a gente está cheio, pleno da vontade de Deus, com entendimento, com sabedoria, a gente quer agradar a Deus, quer viver uma vida que é digna a Deus, a gente frutifica, né? E às vezes a gente está tão cheio que a gente acaba se empolgando, né? Uma vez eu estava em São Paulo, uma época muito legal da minha vida foi aquela época em que eu estava trabalhando em São Paulo, né? Comecei a trabalhar em São Paulo, só que eu sou de Santos, e eu morava em São Paulo na casa de uma tia, e ela chegava tarde. E aí eu ficava lá, né? Nesse tempo eu comecei a fazer um curso no Palavra da Vida de Antigo Testamento. E eu estava lendo muito a Palavra de Deus, orando bastante, né? E teve um dia que eu estava orando, lendo lá, e cara, eu preciso falar de Jesus para alguém. Aí eu fiquei assim, sabe? Foram raras vezes que isso aconteceu, mas aquele dia foi, sabe, muito especial mesmo. E eu saí à noite, lá em São Paulo, bem tranquilo, né? Bem, assim, de boa, né? E eu saí à noite, cara, eu vou sozinho, né? Vou falar de Jesus pra alguém, cara, não dá, alguém precisa ouvir, né? Aí eu cheguei num homem, cheguei naquele senhor ali, né? E ele, não, pelo amor de Deus, não faz nada. Eu nem falei nada, só cheguei, eu posso falar. E ele quase foi entregando tudo que ele tinha ali na hora, né? Foi algo assim que eu, não, só quero que você falar de Jesus pra você e tal, né? Ele tava meio bêbado. Também, né? E já pensou que desgraça roubar de um bêbado, né? Que ele pensou, não, eu tô bêbado aqui, o cara vai me roubar ainda. Que coisa que ele pensou na hora. Mas ali eu pude compartilhar do evangelho com ele, né? E orar junto com ele. Não sei se realmente ele teve a conversão ali, se ele entendeu de fato. Depois ele foi embora. Mas eu falei do evangelho, falei do poder de Cristo, falei do arrependimento, falei dessas coisas para ele, né? Não sei o que aconteceu. Mas quando a gente tem sabe, esse fogo de Deus, assim, quando a gente está cheio da palavra dele, vendo assim, nossa, como Deus é poderoso, como estava lendo o Antigo Testamento, olha só como Davi derrotou Golias, olha só o que Deus fez, como Davi foi protegido por Deus, mesmo com Saul ali perseguindo ele, nossa, e agora ele é rei e tal. A gente vê na palavra de Deus, isso arde em nosso coração, e a gente pensa assim, não, eu preciso viver uma vida digna para esse Deus, porque esse Deus é digno da minha santidade, da minha fidelidade. E começa a fazer boas obras. Às vezes a gente acaba fazendo umas coisas assim meio que a gente não pensa muito, como dessa vez, mas é importante que a gente frutifique se a gente está estudando a palavra de Deus. É essencial, na verdade é algo que é uma consequência. Se a gente está estudando para poder saber mais de Deus e não para a gente poder encher a nossa cabeça, né? Mas se a gente está estudando para saber mais de Deus, a gente vai frutificar, a gente vai agradar nosso Senhor.
E ali, como Oséias fala, né, conhecer e prosseguir em conhecer, o texto também diz, ali no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, a prática do conhecimento que a gente adquire de Deus também aumenta o nosso conhecimento do próprio Deus. Porque uma coisa é você saber o que você tem que fazer. Em sabedoria e entendimento, você consegue olhar para a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na sua vida, saber como, discernir o certo e errado, saber como aplicar, mas de repente você não aplica. Você até sabe os caminhos, sabe o que fazer, mas você não aplica. Você para o conhecimento de Deus aí. Mas quando você vive essa experiência, quando você aplica aquele conhecimento que você aprendeu, não, eu preciso ficar firme. Nesse dia, por exemplo, em que eu falei, não, cara, não vou nesse lugar, não, eu não frequento esse tipo de lugar, eu aprendi mais de Deus que eu já sabia. Eu já sabia o que tinha que fazer, mas eu vi que Deus é poderoso e transformou aquela situação. Eu tive a experiência, né? E nesse caso, sim, a experiência é algo muito bom. Não é uma experiência em que você tem uma revelação especial e tal. Não, é ao contrário. Por causa da revelação, você teve a experiência. E aí sim o seu conhecimento cresce. É o caminho inverso, né? Muitas vezes a gente quer ter uma experiência, uma revelação, para a gente poder fazer a vontade de Deus. Mas, na verdade, a gente conhecendo a vontade de Deus, que é revelada, que é a única revelação do nosso Senhor na palavra de Deus, aí sim que a gente vai ter uma experiência e a gente vai conhecer mais o nosso Senhor. Só que a gente não consegue fazer isso por nós mesmos. A gente é falho, como nós cantamos, nós somos libertos do poder da escravidão do pecado, mas a gente ainda vai ser liberto da presença do pecado. Nosso coração, na nossa vida, ainda habita a carne, que milita contra o Espírito. Então, muitas vezes a gente quer fazer, como Paulo diz, né, em Romanos, né, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, me persegue. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tinha uma punição naquela época que se colocava contra o prisioneiro um corpo de um morto, amarrado, e aquele corpo ia apodrecendo e ia apodrecendo você. Então é mais ou menos essa imagem que Paulo traz ali. Quem me livrará do corpo dessa morte? Um morto que está em cima de mim, sabe? Os vermes pegando na minha carne também, me comendo, e o cheiro. Imagine só. E Paulo traz essa imagem, e muitas vezes na nossa vida existem pecados, existem coisas que a gente tem para tratar ainda, que a gente cai constantemente, que é como se fosse esse corpo morto que a gente está carregando, né? Mas Deus nos dá o poder. Nós somos capacitados, pode passar o slide? Sendo capacitados por Deus. Paulo ora por isso também, no versículo 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Então Deus nos capacita. Paulo ora para que a gente tenha um conhecimento, pleno conhecimento, para que a gente possa ter uma prática em nossas vidas e sendo capacitados por Deus. É algo que a gente tem ali a receita completa, a gente tem ali a fórmula perfeita para que a gente possa viver de uma maneira digna a Deus. Conhecer, praticar e ser fortalecido por Deus. Basicamente isso. Se você esquecer tudo que eu falei, lembre-se disso, né? Que a gente precisa, como a gente tem ali a nossa frase, né? Diante das filosofias mundanas, devemos orar por pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de viver para Deus, sendo capacitado por Deus. Nós não conseguimos pelas nossas próprias mãos, mesmo que a gente tenha boa vontade, mesmo que a gente queira fazer, mas a gente precisa ser capacitado por Deus. E quais são as armas que Deus nos dá? É interessante que as coisas que Paulo fala aqui eram algo que agredia também aquela cultura da época, né? Porque ele fala sobre perseverança, paciência, longanimidade, né? E para eles a vingança que era algo bom. Você não pode levar desaforo para casa não, tem que retrucar, né? A gente via ali, por exemplo, mais antigo, né? Os gregos era uma cultura bem militar, né? Os romanos também, uma cultura bem militar. Eles não eram de ficar cedendo, assim, não. Eles eram conquistadores. Mas Paulo traz armas que não são armas humanas, mas são armas espirituais. E a gente é capacitado por perseverança e paciência com alegria. E quando ele fala aqui perseverança, a palavra no original, ela dá uma ideia de paciência
de você resistir a situações. E quando ele fala sobre paciência, na minha versão, a longanimidade, é você resistir a pessoas difíceis, a pessoas complicadas, né? O pastor até comentou, se não me engano, na semana passada, sobre aquele versículo que em Colossenses mesmo, né, de você suportar o irmão, que na verdade não é essa ideia, mas a longanimidade sim é a ideia de você suportar as pessoas que trazem dificuldades para você, né? Pessoas que são complicadas, ou às vezes você não está no dia bom, e por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, desentendimento, né, que acontece, você acaba ali tendo uma dificuldade com ela, mas essa paciência, essa longanimidade é algo que a gente tem ali com as pessoas. Né? É uma resistência, um autocontrole que você tem para não pecar contra aquela pessoa. E essa perseverança, quando relacionada a situações, não é algo que você fica ali, sentado na cadeira, fica olhando ali, deixando a vida passar e nada vai acontecer. Ou então acontece, como existia na época, pessoas que, eu não importa o que acontece comigo, tá tranquilo e tal, e só que não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com a alegria, que ele também fala sobre a alegria, né? Mas é uma perseverança em que parece mais com um soldado que está na guerra, cercado, tem inimigos na frente, inimigos atrás, e ele continua combatendo até o fim. É uma perseverança em que você mantém ali a sua fé, mantém a sua luta, mantém a sua alegria, mantém a sua esperança em Cristo. Não é uma esperança apática, mas é uma esperança ativa, é uma perseverança ativa. É uma perseverança em que você fica parado, mas é uma perseverança que você continua a lutar. Lutar não contra as pessoas, sim contra o pecado. Lutar contra aquela situação em que tenta te afastar de Deus. Você tenta resolver com o conhecimento que você ganhou ali, né? Que a gente leu, pleno conhecimento, sabendo que Deus vai te capacitar por isso. É essa arma que Deus nos dá, a perseverança. Então, se tem uma situação difícil, receber uma notícia da família, alguém que está doente, alguém que está em estado terminal, de repente você bate o carro, de repente você vai ver e gastou mais do que deveria e descobriu antes do final do mês que gastou mais do que deveria. Essas situações que vêm para tirar a nossa paz, quando você tem o pleno conhecimento da vontade de Deus, quando você frutifica em boas obras, Deus ele vai te dar uma perseverança. Você vai entender, não, peraí, isso aqui está acontecendo, mas Deus está me guardando. Deus está comigo, porque você conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus. E você não se desespera. Você não vai correr para a Síria, né? Para o Egito, como a gente viu na nossa conferência teológica, né? Que os reis muitas vezes recorriam a outros países e estratégias humanas para vencer as guerras, né? Mas você vai orar, você vai pedir para Deus, você vai estar junto a Deus e vai cumprir a palavra de Deus, vai aprender mais de Deus com isso. E é interessante que isso tudo não é com uma coisa assim, tá difícil, sabe? Aquela murmuração, tô perseverando, mas, sabe? O negócio você vai reclamando, vai murmurando, mas é com alegria. É uma arma que Deus nos dá que você, não, sabe? É algo inexplicável. Quando alguém olha para a sua vida, a pessoa não pode falar assim, não, rapaz, isso aí não vem daqui não, isso que você está vivendo. Você está passando, seu carro bateu, você está aí de briga com o vizinho, sei lá, um monte de coisa ruim acontecendo na sua vida, mas você está alegre, você está feliz, você está falando de Deus, mas isso aí não pode vir daqui não, só vem de Deus mesmo. Mostra também algo que testemunha as pessoas, né, o poder de Deus. E quando eu penso nessas palavras, eu lembro de um pastor que nós conhecemos, o pastor que a gente chama de Fritz, né, o nome dele é Valdo, que há muitos anos ele luta contra um câncer nos ossos. Mas muitos anos mesmo. Já tem ali uma boa caminhada de luta aí contra um câncer nos ossos. Né? Ele é pastor da Igreja Batista Alemã e ele fez parte do nosso casamento. Foi muito bom poder ter a presença dele ali, né? Uma pessoa muito especial. E alguém, quando a gente olha para o rosto dele, a gente vê essas três palavras assim saltando. Perseverança, paciência, longanimidade, né? E alegria. Você vê assim, ele transpira isso. Por mais que ele esteja ali, a gente pergunta para ele, pastor, como é que tá?
os médicos falaram algumas coisas aí, né? Mas Deus é poderoso, tá bom e tal. Ele não fica, sabe? Ah, não, rapaz, ore por mim porque eu tô quase morrendo. Apesar de ser até uma verdade, mas ele não fala. Ele simplesmente começa a perguntar da sua vida, interessado em você. Começa, não, e aí, como é que tá o ministério? Como é que tá o casamento e tal? Começa a perguntar coisas. Você, rapaz, como é que acontece um negócio desse aí? Aí você fica pensando que só pode realmente ser o poder de Deus, porque alguém que conhece a palavra de Deus, que é capacitado por Deus para viver perseverando, com paciência e com alegria, né? E no começo desse ano, nós fomos para lá, para onde ele está, né? A gente saiu de São Paulo e foi para Ribeirão Preto. A gente viajou umas 4, 5 horas, se eu não me engano, né? E a gente iria encontrar com ele. E o pastor que nos levou, o outro pastor, né? Falou assim, olha, talvez ele não possa nem falar. Às vezes eu vou para lá e ele está muito mal, ele está só dormindo. Às vezes ele não está bem e a gente só cumprimenta e vai embora, né? Mas vamos lá, né? A gente estava lá divulgando, apostando a nossa casa, né? E a gente não ia ter outra oportunidade, então a gente queria falar com ele, queria ter esse tempo com ele, né? E nós fomos, chegamos lá, ele estava bem. E foi impressionante como ele não ficou assim falando muito da vida dele, não, sabe? Ele ficou perguntando como estava a igreja para o outro pastor, né? E a igreja, como é que tá, os irmãos e tal? E vocês, né? O ministério, a casa? Não, mas vamos orar por isso, né? E você vê a força que Deus tem dado para aquele homem. Vocês lembrarem, né? Pastor Fritz, orem por ele também. E hoje a gente recebeu notícias que ele está passando melhor, né? Não sei agora, exatamente agora, mas ele deu uma melhorada. Mas é só Deus que tem o sustentado. Os médicos já desenganaram ele desde o ano passado. Já era uma situação assim gravíssima, né? Mas é alguém que tem testemunhado do poder de Deus até hoje. E, por último, algo que às vezes a gente, e eu falo por mim, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de ter, que é o versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte do que vos cabe da herança dos santos da luz. É a gratidão a Deus. E a gratidão é uma arma tão poderosa porque quando você passa por uma situação difícil, você não olha como o pastor Fritz, né? Você não olha por uma coisa ruim, para a situação, mas você olha para aquilo que Deus te deu. Cara, Deus me deu a salvação. Eu estava caminhando para a perdição. Estava perdido, eu não sabia nem quem era Deus, eu não queria saber de Deus, eu até ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus de fato. E eu estava ali naquele, sabe, naquela fila que ia cair dentro daquele abismo e ia estar separado de Deus para toda a eternidade. Mas Deus olhou para mim, não porque eu tinha alguma coisa, não porque eu levantei a mão, mas Deus simplesmente olhou para mim e viu graça, achou graça em mim e pegou, sabe, me tirou daquele caminho de morte. E hoje eu tô aqui, hoje eu tô salvo, hoje eu posso ver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e entender, porque o Espírito me ajuda a compreender a palavra de Deus. Hoje eu posso falar de Deus para outras pessoas. É Deus que fez isso. Não tinha nada em mim que poderia, sabe, ele olhar e falar assim, não, esse aqui, não, o Ítalo eu vou salvar porque o Ítalo é muito bonito e tal, né? Não tem, né? Até vocês não concordaram com isso, né? Também. Só a Sara concorda ali, tá falando, né? Minha mãe também. Mas, enfim, nada que existia em nós poderia atrair a Deus. Pelo contrário, Deus olha nosso interior, Deus olha a podridão que há dentro de nós, que nós muitas vezes nem conseguimos conhecer. De repente a gente faz uma coisa, nossa, cara, eu fiz isso. Mesmo conhecendo a Deus, eu fiz isso. Você se surpreende com você mesmo. Mas eu já sabia dessa maldade. E mesmo assim olhou para você e trouxe para perto dele. O texto seguinte ele fala que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, né? Paulo traz aqui uma imagem nesse próximo texto da agricultura, como uma planta que foi tirada com sua raiz de um terreno e foi colocada num outro terreno. E é interessante as palavras que ele usa também. O império das trevas, o imperador é alguém que a gente tem uma conotação de alguém que é um ditador, é um déspota, é um cara que não olha, sabe, para os interesses do povo, mas ele quer simplesmente estar no poder, ele quer conquistar outros territórios, né? Ele é um império das trevas, um império de maldade, um império ruim, mas ele nos transportou para o reino da luz. O rei já é diferente. O rei já tem toda uma outra ideia relacionada ao reino. Enquanto o império não, o império é uma coisa ruim. A gente vê isso, lembrei agora dos filmes do Senhor dos Anéis, né? Que tem aquele império e tem um reino e tal, né? Esse tipo de coisa, enfim.
minha geração é filmes, né, que a gente traz as ilustrações. E a gente precisa ser grato. E quando a gente não é grato, e foi isso desde o começo da humanidade, que quando a gente não olha para aquilo que Deus faz, a gente acaba caindo em pecado. Porque quando Satanás, através da serpente, tenta Eva, ele fala assim, daquela fruta que eles não poderiam comer. Ele tira todo o foco de todo o jardim, de toda a presença de Deus, de todas as coisas boas que Deus tinha feito para eles. Ele tira todo aquele foco, coloca o foco de uma coisa que eles não têm, que não ia fazer falta para eles, que eles não precisavam daquilo, mas que ia trazer desgraça para eles, e trouxe desgraça, né? E Eva não foi grata a Deus por tudo que Deus tinha dado. Eva foi ingrata e cobiçou, desejou uma coisa que não era para desejar, e Adão estava ali do lado e simplesmente não falou nada e pegou e comeu. E é uma coisa que a gente precisa ver desde o primeiro pecado do mundo, como esse processo do pecado, né, da ingratidão, acontece também em nossas vidas, né? A gente não é grato por aquilo que Deus deu pra gente, a gente começa a olhar uma outra coisa, começa a desviar nossos pensamentos de Deus e cai, e peca. E depois começa a justificar, não, porque eu fiz isso, porque, não, você sabe como eu sou, né, Senhor, eu sou fraco e tal, começa a justificar, não me levaram a fazer isso, começa a colocar a culpa nos outros, assim como Eva colocou, né, e Adão colocou. Foi já logo no começo, foi um transferindo a culpa pro outro, né. Eva foi transferindo, não, foi Adão e tal, não, quer dizer, Adão falou que foi Eva, né, não, mulher que tu me deste, e no fim, ele estava culpando a Deus, né? No fim, né? Porque é a mulher que tu me deste, né? Se desse uma mulher melhor, não ia ter pecado. Praticamente isso que ele disse para Deus, né? É uma ingratidão muito grande quando a gente peca contra o nosso Senhor, né? E eu lembro para a gente caminhar para o nosso fim, da época, no começo da minha conversão, né? Começo da minha caminhada com Deus, eu tinha um amigo, inclusive foi um amigo que me levou a Cristo, que infelizmente hoje está distante dos caminhos do Senhor. Um dia eu fui para a casa dele e ele me chamou, não, Ítalo, vamos lá que eu vou sair com uns amigos lá. E ele não falou muito bem o que queria fazer. E aí a gente foi ali, né, eu na minha ingenuidade, a gente saiu com os amigos dele para ir para um barzinho. E eles bebendo lá, né, e eu olhando, da minha adolescência, no início de conversão, né, eu olhava assim, e eu não, confesso para vocês que naquela hora eu não sentia assim uma repulsa pelo pecado, mas eu sentia assim, cara, esses caras são tão seguros de si, esses caras, sabe? Tipo, comecei a me iludir com aquela situação, né? Comecei a ver e até ficar com inveja daquelas pessoas, né? Mesmo que eles não conhecessem a Deus, né? E aí depois acabou, a gente foi embora, né? E ele disse assim para mim, Ítalo, a gente não precisa fazer as coisas da igreja pra gente ter alegria, né? A gente não fez nada de errado, então, sabe? Uma mentira de Satanás que ele colocou ali no meu coração. Ele foi usado por Deus para me levar a Cristo e também foi usado por Deus para me afastar dele também. E aquilo ficou um pouco no meu coração ali. E outras coisas da vida também me fizeram pensar um pouco parecido com essa ideia, né? E muitas vezes quando eu ia de férias escolares, né? Na época no colegial que eu estava, né? No ensino médio, eu ia lá para o Rio Grande do Sul, aí não que eu saísse, bebesse, esse tipo de coisa, né? Mas simplesmente deixava de ler a Bíblia, deixava de orar, não ia à igreja, não procurava uma igreja, não procurava irmãos ali, né? E ficava afastado de Deus, né? E chegou um momento da minha vida, depois de algumas dessas férias, assim, desse jeito, né? Eu saindo de uma reunião da igreja, assim, né, com o pastor, e Deus me incomodou muito no coração, e eu fui orando na minha bicicleta ali, na época, eu gostava muito de andar de bicicleta na cidade, e eu falei, Deus, se for para eu me afastar do Senhor, eu não quero ir para lá não. Eu prefiro ficar aqui em Santos, vou na igreja, estou com meus amigos, né? E Deus proveu um outro tipo de férias, e foram as melhores férias, aquelas próximas férias, né? Que eu tive antes da lua de mel, claro, né? A Sara olhando assim, né? Eu pensei que você ia vacilar. E foram umas férias fantásticas, porque não foi só porque a gente estava se divertindo com meus amigos da igreja ali, né? Que hoje um deles está trabalhando no Sul, mas um é pastor em Campinas e outro é missionário na Tailândia. Desses quatro, fomos de quatro, né? Esses três, todos firmes com Deus, né? Andando com Deus, buscando mais o Senhor, né? A gente estava ali fazendo devocional, a gente
saía, e aí sim a gente se divertia de uma maneira saudável, né? A gente comia um lanche, estava com o pessoal ali da igreja e tal, né? E nesse momento, nessa época, Deus trouxe o versículo para mim, gravou no meu coração, o versículo para mim que é o meu versículo favorito, que está lá em João 6,68, que diz o seguinte, né? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro falando para Jesus, né? O grande Pedro, que às vezes dava umas dentro, às vezes dava algumas fora, né? Mas dessa vez ele falou algo que foi fantástico e ficou gravado no meu coração, né? Jesus pergunta, depois dos discípulos terem abandonado, né? De boa parte dos discípulos ali terem abandonado, parece que ficou só os 12. Eu tenho essa imagem quando eu leio o texto, né? O pessoal foi embora. Não, essa palavra é dura demais, não dá para seguir não, Jesus. Dá uma aliviada aí, não é? Vocês só vieram aqui para comer, vocês não estão aqui porque querem seguir o Filho de Deus. Vocês estão aqui só porque vocês comeram pão e peixe lá e tal, né? E Jesus dá uma dura neles, né? E aí a palavra dura demais. Não, mas Jesus fala, né? Vocês têm que me seguir, vocês têm que andar nos meus caminhos. Aqui que ele fala de comer na minha carne, né? Beber no meu sangue, né? Você tem que viver com a sua vida toda para mim, né? E eles, não, isso não é possível. Vão embora, né? Aí eles vão embora e tal. E Jesus pergunta, e vocês? O que vocês vão fazer? E Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna. E nessa época, aquela semente maligna que esse meu amigo tinha colocado no meu coração, talvez sem saber até que estava sendo usado por Satanás, né? Foi arrancada pela enxada da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, através de Pedro, né? Registrando essa fala de Pedro, me mostrou que não tem outro lugar para a gente ir. A gente não pode achar diversão, a gente não pode achar alegria à parte de Deus. A gente pode até ter uma alegria, assim, sabe, uma felicidadezinha, mas depois a conta vem. Alguém disse uma vez que o pecado é uma gota de alegria no oceano de amargura. Alguém disse uma vez, e é uma verdade muito grande. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Qualquer outro tipo de caminho leva à morte. Só Jesus é o caminho para a vida eterna. Né? E naquele dia, naquela época, com aqueles meus amigos, vendo o texto da palavra de Deus, eu entendi isso. E foi algo muito impactante para a minha vida e, enfim, Deus fez muitas coisas depois disso. Então, irmãos, nós precisamos ter essa ânsia de buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus. Não com campanhas e buscando pessoas iluminadas, pessoas, sabe, ungidas do Senhor e tal, esse tipo de coisa, mas buscando na palavra de Deus, a vontade de Deus revelada e clara para nós. Sabe, meditando na palavra de Deus, buscando, garimpando ali profundamente na palavra de Deus. E quando a gente faz isso, a gente pode viver uma vida digna, a gente sabe como viver uma vida digna ao Senhor. A gente tem o entendimento e a sabedoria para aplicar essa palavra nas nossas vidas. E quando a gente faz isso, a gente também é capacitado por Deus em perseverança, em alegria, em paciência. Não importa a situação, não importa as pessoas que vêm contra, você vai estar com alegria e grato ao Senhor também. Que possamos orar em nossas vidas por isso, como Paulo orou pela igreja. Que a gente possa orar por nossa igreja, que as nossas orações por nossa igreja, eu sei que nós temos muitos motivos importantes para orar pela igreja, as campanhas, os eventos e tal. Hoje também eu fui num dos almoços, né? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo, né? Como o Gustavo falou. Foi muito legal o tempo com os irmãos, né? A gente tem muitas coisas, muitas atividades, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, né? Mas nós precisamos orar por isso que Paulo nos confronta a orar, através dessa oração registrada na carta de Colossenses. Né? Orar por pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus para a igreja. Orar por pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa sociedade que vive tantas coisas ruins. E às vezes a gente vê que está indo de mal a pior. Somente com pleno conhecimento da vontade de Deus é que a gente pode se livrar dessas coisas, pode transmitir para outras pessoas e elas também estarem longe disso. Que possamos viver essa verdade da palavra de Deus e fazer diferença em nosso meio, para a glória de Deus. Amém?